Olá! Hoje nós vamos falar sobre como funciona o seguro de vida resgatável. Oi, Sandro, tudo bem com você? Olá, Diane. Olá, você que nos assiste. Sandro, para começo de conversa, para contextualizar um pouco, como que funciona um seguro de vida convencional? Como que é definido quanto o segurado tem que pagar e qual vai ser o valor da indenização? Como é esse cálculo? Vamos lá, Diane. Até para as pessoas compreenderem bem, a gente chama de prêmio aquilo que o segurado paga para a seguradora. Então, a mensalidade ou anuidade que ela paga para a seguradora. Certo. E o que a seguradora paga se houver o sinistro se chama indenização ou capital segurado. Então, para a seguradora calcular quanto vai ser o prêmio e quanto vai ser o capital segurado, ela se utiliza dos estudos atuariais. O que são os estudos atuariais? São estudos feitos com base em probabilidade, estatística, para verificar de um grupo de pessoas, quantas daquelas pessoas, por exemplo, no próximo ano vão sobreviver e quantas vão falecer pela média. Com base nisso, a seguradora vai poder saber quanto ela vai ter que ter de reserva para fazer frente às indenizações que ela vai ter que pagar. Então vamos imaginar que a gente pega um grupo de 1.000 pessoas e que tem um capital segurado de 100 mil reais. Então cada um vai ter uma garantia de 100 mil reais. Aí pelo estudo atuarial, a seguradora vai verificar que no próximo ano, num grupo de 1.000 reais, mais ou menos da mesma idade, na mesma região, 10 pessoas, vamos colocar hipoteticamente, 10 pessoas vão falecer. Então, para ela poder fazer frente ao pagamento dessas indenizações, ela vai ter que ter 1 milhão. Se a gente estipulou que o capital segurado vai ser de 100 mil e 10 pessoas vão falecer, ela tem que ter 1 milhão. Então, esses 1.000 segurados vão ter que pagar um valor que consiga ter o valor total de 1 milhão. Isso para a gente calcular o prêmio puro. É claro que a seguradora, na hora de calcular isso, ela vai verificar as despesas administrativas, as despesas com corretagem, o lucro da seguradora, e aí ela vai estabelecer um valor um pouco maior para poder fazer frente a essas outras despesas. Mas para a gente compreender aqui, o que interessa é o prêmio puro. Sim. Então, se nós temos 1.000 pessoas, 1.000 segurados, para ter o capital segurado de 1 milhão, que seriam 10 pessoas com 100 mil cada um, precisaria ter 1.000 reais cada um tem que pagar naquele ano, a mensalidade anual de prêmio, né? Que é o que o segurado paga. Então, cada um vai pagar esses 1.000 reais, e a seguradora, aqueles 10 que vierem a falecer, vão receber a indenização. Então, aqueles que sobreviverem é que, em verdade, estão pagando a indenização daqueles para os beneficiários daqueles que falecerem. Então, esse dinheiro, ele, na verdade, serve para dar a garantia. A seguradora, a contraprestação da seguradora é prestar uma garantia. Ela garante que se você vier a falecer, você vai receber a indenização. Se você não falecer, você teve a garantia. Então, não é que você jogou o dinheiro, você perdeu o dinheiro. O dinheiro serviu para te dar essa garantia. Então, nesse raciocínio, se por acaso eu decidir cancelar o meu seguro, eu não tenho direito a receber de volta o que eu paguei? Não, porque justamente o que você pagou serviu para formar esse fundo, que a gente chama de um fundo mútuo, que é através da mutualidade de todos os segurados, para pagar essas indenizações. Para segurar as outras pessoas também, né? Isso. E como é que funciona, então, esse seguro resgatável, essa modalidade em que eu tenho direito em resgatar uma parte do dinheiro que eu paguei? Então, na verdade, a gente chama de seguro resgatável, mas o que se resgata é o que o segurado paga a mais do que esse prêmio puro que a gente disse aqui. Porque esse valor, esses 1.000 reais que a gente estava dando no exemplo, esse ele não resgata. Esse serviu para pagar as indenizações. O seguro resgatável ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Para a gente entender isso, eu preciso falar um pouco antes de como é calculado o prêmio por faixa etária. Conforme o segurado vai ficando mais velho, o prêmio vai ficando mais caro. Por quê? O risco vai aumentando, né? Então, a cada dia que passa, nós estamos mais próximo do óbito. Infelizmente, é assim. É o mesmo raciocínio de um plano de saúde, né? Sim, quanto mais idade o segurado tem, mais ele pode ter necessidade de utilizar, né? Então, normalmente, nos seguros tradicionais, você tem um reajuste por faixa etária, que em princípio ele está previsto na técnica do seguro, ele é perfeitamente viável. É claro que não pode ter abuso, né? Não pode ter um aumento por faixa etária superior àquilo que o estudo atuarial planejou, aquilo que está dentro da técnica do seguro. Mas então o segurado, por exemplo, vamos colocar em números para ficar mais fácil para a gente tentar entender. Vamos imaginar um segurado inicia com 30 anos e aí ele paga 100 reais de prêmio. Então, voltando, prêmio é o que o segurado paga para ter a contraprestação da seguradora, né? Então, ele paga 100 reais.
Aí quando ele fizer 35, hipoteticamente aqui colocando, ele vai pagar 120. Aí quando ele fizer 40, vai pagar 150. E assim vai indo, vamos imaginar que quando ele fizer 60, ele está pagando 400. Então no seguro tradicional é assim que funciona. O seguro resgatável, ele tem o prêmio, ele não é crescente. Ele se chama prêmio nivelado. O próprio nome já dá uma dica do que ele é, né? Você vai calcular um prêmio que é médio. Então, o prêmio é linear. Ele não vai crescer como é no seguro tradicional. Então, em vez do segurado aos 30 anos começar com R$100, ele já vai começar com 250. Agora, ele só precisaria pagar 100 para ter aquela garantia. Lembra que a gente fez a conta aqui, cada um pagando um valor, aí ele vai conseguir formar a reserva, o mútuo, né, que vai fazer frente às indenizações. O que ele pagar a mais, nesse primeiro momento, é desnecessário. Então, isso é que vai gerar uma sobra. E para que é essa sobra? Porque o prêmio depois não vai ter o reajuste pela faixa etária. Então, o que ele está pagando a mais agora, ele vai usar para não precisar ter um aumento no futuro. Então, nada mais esse resgate, essa parcela que pode ser resgatada pelo segurado, é o que ele está pagando a mais para depois, quando ele tiver uma idade mais avançada, ele não precisar ter um aumento no prêmio. Então, quase como se fosse uma poupança dentro daquele pagamento do seguro. Exatamente. Enquanto o segurado é mais jovem, ele paga um pouco mais, para quando chegar lá numa idade mais avançada, ele vai usar essa poupança que ele fez para justamente pagar aquela diferença que ele precisaria aumentar e não vai precisar porque ele já tem a poupança. Então é uma poupança que ele deixa guardado. Mas essa é a única utilidade desse pagamento extra no seguro resgatável? Não, na verdade, a técnica é essa, né? Essa poupança é para essa finalidade. Agora, cada contrato de seguro pode estabelecer nas condições contratuais algumas regras para a utilização. Por exemplo, pode-se estabelecer lá que se o segurado tiver, ao longo do contrato de seguro, tiver uma dificuldade financeira e não conseguir pagar os prêmios naquele mês, ele pode falar, olha, segurador, eu quero usar lá um pouco dessa minha poupança, dessa reserva, para pagar alguns meses, né? Então eu posso ficar sem pagar porque eu já poupei, né? É claro que de alguma forma ele vai precisar depois ajustar isso, porque a finalidade é aquilo que a gente falou, do prêmio nivelado. Se você usa para pagar o próprio prêmio e não a questão da diferença, você faz um desfalque nessa sua poupança. Sim. E aí, ou você vai ter que pagar um pouco a mais lá na frente, ou, por exemplo, de acordo com cada contrato, pode ter uma estipulação, olha, você pode estabelecer que vai reduzir o capital segurado, para poder ajustar e equilibrar novamente. Então, cada condição contratual pode estabelecer uma forma de se fazer. O importante a destacar aqui, Diane, é que quando a gente fala em seguro resgatável, na verdade, então, o que a gente pode resgatar é aquilo que nós pagamos a mais em função dessa sistemática do prêmio nivelado. Aquele prêmio puro que é para fazer frente à garantia que a seguradora vai dar, esse não volta, esse não é resgatável. Então, no plano resgatável, o que ele resgata é o que foi a mais. Se ele fizer o resgate total, o seguro é cancelado. E existem algumas regras, por exemplo, algumas seguradoras colocam uma carência de 2 anos depois que inicia o contrato, para poder começar a ter resgate. Então, por 2 anos você não pode resgatar. E algumas outras regrinhas vão sendo colocadas ali sempre dentro desse objetivo, de você ter uma reserva, uma poupança, para fazer frente ao prêmio que você precisaria pagar mais alto lá na frente. Perfeito, muito obrigada, Sandro. Eu que agradeço você que nos assistiu. Um grande abraço. Por favor, se inscreva no nosso canal, não esquece de deixar o seu like, nos acompanhar pelas redes sociais e se tiver qualquer dúvida, por favor, escreva, deixe seu comentário aqui pra gente.